Olá, alunos, tudo bem? Estamos aqui de volta para mais uma aula de matemática com o professor Alessandro, né? Ainda falando sobre frações, mais precisamente sobre fração na reta numérica, né? Nós vimos na aula anterior que essa ideia de fração na reta numérica está bem relacionada ao inteiro e à ideia de quantas partes esse inteiro vai ser dividido. Nós vimos que é importante você lembrar a ideia do denominador, que o denominador ele diz em quantas partes esse inteiro vai ser dividido. Observamos nas figuras, né, que é bem simples fazer isso. Eu tenho um inteiro, esse inteiro vai ser dividido em partes, vou dividir ele em 4 partes e eu vou 4 partes desse inteiro, viu? E a ideia que nós temos do inteiro é quando eu vejo essa representação, esse disco. Na reta numérica, eu tenho que perceber que essa representação ela é limitada aos intervalos dos valores que aparecem dentro da reta. 0 e 1, 1 e 2, 3 e 4, e aí vai. E dividir esses intervalos de acordo com a ideia do denominador, tá bom? Então, vamos lá. Temos o seguinte, ora, para essa nossa aula, continuamos com o estudo da habilidade 16, que diz o seguinte: identificar e representar frações menores e maiores do que a unidade, associando-as ao resultado de uma divisão ou à ideia de partes de um todo, utilizando a reta numérica como resultado. Então, vamos lá. Ora, para ficar melhor o nosso estudo, né, vamos trabalhar mais diretamente com a habilidade 16.7, que é fazer esse estudo da fração dentro da reta numérica, ou localizar a fração dentro dessa reta numérica, né, já que nós aprendemos a representá-la. Então, vamos lá. Fração na reta numérica e, como eu falei, né, tentei no início, as ideias que nós colocamos, para tudo isso ficar afirmado na nossa cabeça, não há forma melhor do que praticar. Então, vamos praticar através de atividades para que a gente possa entender como é que nós podemos representar uma fração na reta numérica ou nós podemos localizar uma fração dentro da reta numérica. A outra coisa que eu deixei de colocar, bem importante, é que nós podemos visualizar dentro da reta numérica, nós vamos representar frações menores do que o inteiro, igual ao inteiro e maiores do que o inteiro. Nós vamos ver em algumas situações aqui. Eu vou lembrar de estar chamando a atenção com relação a isso. Então, vamos lá. Nós temos a primeira questão. A primeira questão diz o seguinte: qual ponto na reta numérica indica a fração 7 oitavos e 9 oitavos? Então, são duas frações, 7 oitavos e 9 oitavos. Observem só, nós já temos uma reta numérica, está aqui a nossa reta numérica, e nunca é demais a gente estar lembrando. Quando você observar a reta numérica, diferente, como eu disse, do que nós observamos, a ideia de inteiro aqui nesse disco, quando você observa a ideia de inteiro no disco e divida ele em 4 partes, exatamente você olha o disco e divide ele em 4 partes. Quando você olhar para a reta numérica, observem só, você não pode ter essa visão aqui. Deixa eu pegar a caneta. Ó, de observar a reta como um todo. E aqui eu vou contar em quantas partes esse inteiro aqui está dividido. Observando desse jeito. Nós temos, vou contar aqui todos os espaços que tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Olha aí. Então, eu posso ter a falsa impressão de que meu inteiro aí ele foi dividido em 16 partes, viu? E aí posso dizer, professor, aí eu já sei que o meu denominador é 16. Então, ó, esqueça isso, viu?
Esqueça isso, vamos ter outra visão, outra ideia de inteiro dentro. Quando você faz isso, você está cometendo um erro, né? Você está desconsiderando a ideia de inteiro aí. Mas vamos entender o inteiro na nossa reta numérica. Observem só. Como eu falei, nós temos o seguinte aqui, ó, 0, 1, e aqui nós temos partes maiores do que 1, né? Estão aqui, ó, 2, e aí logo em seguida 3. Então, nós vamos considerar o inteiro dessa fração. Ah, professor, mas não tem nenhuma fração aí que demonstre ou que represente essa quantidade. Eu posso observar aqui, ó, esse intervalo de 0 a 1 e contar quantas partes ele tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 partes, meu denominador 8. Ou eu posso olhar para a fração, ó, que ela apresenta o denominador 8, e determinar que esse meu inteiro ele foi dividido em 8 partes. Olha aqui, ó, meu denominador da fração já me determina, já me diz quantas partes esse inteiro foi dividido. E esse intervalo de 0 a 1 foi dividido em 8 partes. Então, nós já temos o denominador correspondente, 8 partes. Agora, basta corresponder a posição do numerador. São 7 oitavos, então nós vamos ter 7 intervalos. Vamos lá, buscar esses 7 intervalos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, o ponto C corresponde a 7 oitavos. Ó, nós determinamos aqui, ó, que o meu denominador é 8 e que o numerador é 7. Então, o ponto C corresponde a 7 oitavos. Nós temos 1, que corresponde ao inteiro. Seria a unidade, não é um inteiro. Então, esse inteiro ele já vai corresponder à fração com o numerador igual ao denominador. Ora, se eu já tenho aqui 7, 8. Então, aqui, ó, o ponto 1, ele corresponde... Ver se eu escrevo 8 aqui, dê para compreender. 8 oitavos. 8 oitavos. Está aí, ó, 8 oitavos. Pronto. 8 oitavos corresponde a uma unidade. Então, a fração que tem numerador igual ao denominador corresponde a 1. Se eu dividir o numerador pelo denominador, 8 dividido por 8, eu vou ter 1. Então, localizei aqui o inteiro dentro da reta, que é esse ponto 8 oitavos. 1, que é a fração 8 oitavos. Então, continuando. Eu já percebo o seguinte, ó, 9 oitavos, nós temos que localizar dentro da reta. 9 oitavos tem no numerador aqui o 9 maior do que 8. Então, já dá para me perceber que ela é uma fração maior do que o inteiro. Se o inteiro é 8 oitavos e nós temos 9 oitavos, então ela vai estar depois da unidade, depois do 1. Então, 9 oitavos só pode ser o ponto D. Então, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, está aqui, ó, 9 oitavos. 8 para o denominador e 9 para o numerador. Então, a fração correspondente a 9 oitavos é o ponto D e o ponto correspondente à fração 7 oitavos é o ponto C. Viu? Lembrando que 9 oitavos é maior do que o inteiro. E nós podemos perceber isso exatamente quando ele passa aqui, ó, do inteiro. Quando ele ultrapassa o inteiro. 8 oitavos é o inteiro, 9 oitavos é maior do que 8 oitavos. Então, nós estamos utilizando um inteiro, seria uma fração completa, mais uma das 8 partes de outro inteiro. Tudo bem? Então, vamos lá, continuando. Nós temos a questão 2. Na questão 2, nós temos o seguinte. Na questão 2, Marcos comeu 2/6 de uma pizza. Como podemos representar a parte da pizza comida por Marcos usando o diagrama e na reta numérica? Ora, eu coloquei inicialmente aqui já para a gente representar utilizando um disco esse inteiro. E nós temos esse inteiro representado aqui, ó. Nós temos esse inteiro representado. Eu tenho o disco aqui que representa o inteiro e esse inteiro
que é a pizza que ele coloca, foi dividido em 6 partes. Eu tenho até essa representação aqui, ó. Vou dividir aqui em 6 partes, esse inteiro, 2, 3, 2, 3, 4, 5 e 6. Tá aí, ó, o meu inteiro dividido, só um instantinho. Meu inteiro dividido em 6 partes. Pronto. Já sei que o meu denominador ele corresponde a 6, porque eu dividi o inteiro em 6 partes. E ó, ele diz que foram comidas, né? Marcos comeu 2 dessas partes. Tá aqui, ó. 2 das 6 partes. Então, nós temos aqui o equivalente a 2 das 6 partes, 2/6. Então, nós representamos essa ideia utilizando aqui o disco, né? E vamos fazer isso agora graficamente. Lembrando que aqui fica bem simples para me dividir esse inteiro em partes e observar essa fração. Agora vamos representá-la, depois que representarmos aqui no disco, né? Vamos representá-la na reta numérica. Observem só, vamos dividir o nosso inteiro aqui em 2 partes, né? Vamos dividir agora aqui em 6 partes. Está aqui, ó. Contando, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 partes. Marcos comeu 2. Então, vamos retirar 1. Olha, ele comeu 1. Comeu novamente mais 1, totalizando 2 partes. Então, nós já temos aí a fração 2/6 representados na ideia de que ele comeu 2 das 6 partes, né? 2/6, 2 das 6 partes de uma pizza. Como nós poderíamos representar isso na reta numérica? Primeiro, nós temos que considerar essa ideia de inteiro dentro da reta numérica, sabendo que a reta ela vai representar vários inteiros, dentro dos intervalos do número 0, 1, 2 e assim por diante. Vamos colocar inicialmente aqui a nossa reta. Vamos determinar aqui esse inteiro, que é um intervalo de 0 a 1, está aí o nosso inteiro, e esse inteiro ele precisa ser dividido observando o nosso denominador. Observe aqui, ó, quem é o nosso denominador? Professor, o denominador aqui é 6, em 2/6. O denominador é 6. Isso quer dizer, nós vamos dividir o nosso inteiro em 6 partes. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Conferindo, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estão aqui, ó. As 6 partes em que nós dividimos o inteiro. Consideramos esse inteiro, viu? O intervalo que vai de 0 a 1 e dividimos eles em 6 partes. Um pedaço da pizza foi comido, está aqui representado pela seta amarela, mais um pedaço da pizza foi comido, representado pela outra seta amarela. Então, ó, 2 das 6 partes. Esse ponto aqui, ele vai determinar a localização de 2/6 dentro da reta numérica. Viu? 2/6 vai estar localizado exatamente nesse ponto. Então, ó, nós já temos a nossa localização da fração, 2/6. Vamos colocar o nosso denominador, levando em conta em quantas partes esse inteiro foi dividido. Foram 6, viu? E quantas partes da pizza foram comidas? 2, né? 2 das 6 partes. Então, está aí representado. Representado utilizando o diagrama, nós usamos o disco, dividimos em 6 partes, consideramos 2, e a reta numérica. Determinamos o inteiro na reta numérica e consideramos as 2 partes que foram comidas. E a partir do segundo ponto, nós temos 2/6 na reta numérica. Ok? Vamos lá para uma terceira questão. Né? Próxima questão seria aqui, qual fração está sendo indicada pela seta? Pronto, nós temos aqui
é uma situação onde eu não tenho fração no enunciado e também não tenho fração na reta numerada, na reta numérica, viu? Ele só aponta uma seta, que é essa seta aqui, e nós temos que indicar qual é a fração correspondente a ela. Aí você pode chegar àquela mesma ideia, que eu estou repetindo ela aqui para que ninguém mais faça isso, viu? Para que ninguém mais chegue ao erro. Eu posso considerar aqui, ó, o meu inteiro como a imagem que eu estou vendo da reta, viu? E contar aqui quantas partes esse inteiro vai ser dividido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui tem mais 10, 20, mais 10, 20, mais 10, 30. E aqui eu teria o meu denominador correspondente a 30. Ó, se eu não lembrar do que nós estamos falando, né? Então, se eu não determinar exatamente quem é meu inteiro dentro da reta numérica, eu posso chegar a esse erro aqui, ó, viu? E eu não quero mais que ele aconteça. Então, nós vamos lembrar que a reta numérica, ela vai apresentar os intervalos 0 e 1, 1 e 2, 2 e 3, e é eles que vão representar essas divisões entre esses dois números, que vão representar a localização das nossas frações. Deixa eu mudar aqui. Vão representar a localização das nossas frações. Então, nós temos o seguinte aqui, ó. Primeiro, vamos determinar aí exatamente o nosso inteiro, a ideia de inteiro, que é o intervalo aqui de 0 e 1. Observe aqui, ó, de 0 e 1. E vamos determinar em quantas vezes esse inteiro ele foi dividido. Vamos lá aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. O nosso inteiro aqui ele foi dividido em 10 partes. Professor, eu tenho aqui um intervalo entre 1 e 2. É outro inteiro. E, ó, se eu perceber, ele também foi dividido em 10 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E ó, o terceiro inteiro aqui também foi dividido em 10 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Viu? Todos eles representam inteiros divididos em 10 partes. Então, o denominador nós já temos. Eu considero do primeiro inteiro que eu encontrar, já que todos eles representam o inteiro dividido nas mesmas partes, iguais. Então, já tem o denominador 10 e agora falta encontrar o numerador para indicar a fração que corresponde à seta. Aí eu vou fazer o seguinte, ora, eu já tenho o denominador 10, me falta agora quem? O numerador. Basta que eu conte todos os intervalos até chegar à seta. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Então, nós teríamos aí 17 décimos. Então, ó, o ponto localizado pela seta são 17 décimos. E 17 décimos representam uma fração maior do que o inteiro. Eu percebo tanto na reta, que o inteiro está aqui, e eu tenho algo maior do que o inteiro, então eu tenho uma fração maior do que o inteiro. A porção representada aí é algo maior do que o inteiro. Então, eu vou precisar de 2 inteiros e usar desses 2 inteiros, 17 dessas partes. Viu? Então, 17 décimos. Tudo bem? Então, a fração que está sendo representada ou indicada pela seta é 17 décimos. Vamos lá para uma terceira situação. Olha só aí, nós temos uma terceira situação. Indique na reta numérica as seguintes frações. Nós temos a fração 6 dozeavos, temos a fração 3 dozeavos e temos a fração 10 dozeavos.
viu? São 3 frações e o que é que eu observo que elas têm em comum? Em comum, eu observo que os denominadores são iguais. Dá para perceber, não dá? Ó, todos têm denominador 12, mas nós precisamos colocar essas frações em uma reta numérica. Então, vamos lá. Vamos traçar a reta numérica. Vamos determinar aqui a nossa ideia de inteiro, que seria o intervalo entre 0 e 1. E agora o que é que eu tenho que saber? Eu tenho que saber em quantas partes meu inteiro vai ser dividido. Como é que eu descubro isso? Eu poderia questionar vocês, como é que eu descubro isso? Aí vocês poderiam me responder, professor, já tem frações, todos os denominadores são iguais, olha o denominador. Isso porque a ideia do denominador é em quantas partes o inteiro foi dividido. Então, se tem 12 no denominador, o inteiro foi dividido em 12 partes. Então, vamos dividir aí exatamente o intervalo de 0 a 1, que é o inteiro, em 12 partes. Vamos só conferir se tem as 12 partes, né? Então, vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Estão aí as 12 partes. Agora, nós vamos determinar aqui as frações correspondentes, né? 6 dozeavos, 3 dozeavos e 10 dozeavos. Vamos lá. Nós podemos fazer da seguinte forma. Vamos pegar aqui, indicar a fração que nós encontraremos fazendo a contagem, já que nós temos 6 dozeavos. Posso contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 dozeavos é exatamente nesse ponto onde a seta está apontando. Nós teríamos 12 partes em que o inteiro foi dividido e eu estou considerando 6. 6 dozeavos. Próximo, agora nós temos que encontrar 3 dozeavos. Deixa eu apagar aqui. Não, vamos fazer a contagem aqui diferente. Vamos lá. Agora nós temos que contar 3. 1, 2, 3. 3 é exatamente nesse ponto aqui. Então, nós teríamos aqui a fração 3 dozeavos. 12 partes em que o inteiro foi dividido, estou considerando 3 dozeavos. Próximo, nós temos que encontrar 10 dozeavos. Já temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, 10 dozeavos seria exatamente este ponto aqui. Então, nós teríamos 10 dozeavos para representar a fração exatamente no 10º ponto, em que o inteiro foi dividido em 12 partes. Tudo bem? Então, a ideia é perceber qual é o nosso inteiro dentro da reta e em quantas partes nós iremos dividi-lo. Tudo bem? Então, vamos lá. A outra situação é a seguinte. Localize na reta numérica o ponto 1. Pronto, nós já estamos buscando aqui tentar entender essa ideia de inteiro dentro de uma questão como essa. Localize na reta numérica o ponto 1. Ora, como é que eu vou descobrir aqui onde é o ponto 1? Será que é num desses pontos que não estão marcados com letras? Ou será que é o ponto A, ou B ou C? Né? Como é que eu posso determinar isso? Ora, lembrando da ideia do denominador para representar o inteiro. Ora, o denominador ele indica em quantas partes o inteiro foi dividido. Meu inteiro foi dividido em 9 partes. Foi dividido em 9 partes, 4 partes, 5 partes. Eu vou colocar aqui o nosso disco, o inteiro dividido em 4 partes. Se eu quero representar o inteiro, eu tenho que ficar ou com as 4 partes ou retirar as 4 partes. Então, 4 das 4 partes. 4 quartos representa o inteiro. Então, a fração que tem numerador igual ao denominador representa o nosso inteiro. E eu percebo o seguinte, aqui dentro da nossa reta numérica, voltamos aqui, dentro da nossa reta numérica,
nós temos aqui ó, o denominador 9. Isso quer dizer o quê? Que o nosso inteiro foi dividido em 9 partes. 9 partes. Então, se eu quero o ponto 1 dentro da reta, eu tenho que encontrar 9 nonos. Não é isso? 9 nonos, já que o inteiro foi dividido em 9 partes. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Olha aqui, ó, 9 nonos corresponde ao ponto B. 9 nonos corresponde ao ponto B. Então, nós temos aqui ó, o inteiro dividido em 9 partes e estou considerando 9 dessas 9 partes. 9 dividido por 9 é igual a 1. Então, estou representando aí o nosso inteiro, viu? Então, professor, como foi que você descobriu que esse inteiro era dividido em 9 partes? A própria fração que aparece, ela nos deu essa ideia. Quando ela diz que eu tenho o seguinte, 10 nonos, está dizendo que o meu inteiro ele foi dividido em 9 partes, ok? Então, resposta letra B, o ponto B, né? Na verdade, ponto B, 9 nonos corresponde a 1. É o ponto 1. Nós temos o seguinte, ora, qual ponto está em 1 na reta numérica? Parecidíssimo, né? Nós temos aqui, ó, uma reta numérica, ela apresenta a fração 1/5, e aí nós temos os pontos A, B e C. Aí ele quer saber qual ponto está em 1 na reta numérica. Ou quer saber o ponto 1 aqui dentro da reta numérica, né? Então vamos lá. Eu já percebo, semelhante à ideia da questão anterior, que eu já tenho o meu denominador aqui, ó, e esse denominador é 5. Isso quer dizer que o meu inteiro está dividido em 5 partes. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, nós temos aqui, novamente, no ponto B, viu? No ponto B, o meu inteiro dividido em 5 partes. Olha aqui, ó, eu vou ter exatamente aqui 5/5, o que vai corresponder a 1. Então, ó, lembrem-se, para representar a ideia de inteiro, nós temos que ter uma fração com o numerador igual ao denominador. Lembrem-se, viu? Lembrando de todas essas ideias, onde a representação do denominador representa partes, as partes em que o inteiro foi dividido, e que dentro da reta numerada, da reta numérica, nós vamos ter esses intervalos 0, 1, e é eles que vão determinar aí em quantas partes o inteiro vai ser dividido, porque esses intervalos representam o inteiro, ok? Finalizamos mais uma aula, espero que todos tenham compreendido o nosso conteúdo e qualquer dúvida procurar os professores. Um forte abraço em todos e até a próxima aula. Tchau!